Bem-vindo a este ensino. Estou tão empolgado para compartilhar este ensino com você. Isso faz parte da série Como Fazer. Nós já vimos como libertar pessoas, como ser guiado pelo Espírito Santo, como fazer outras coisas como falando em línguas, e agora vamos ver como orar. E este ensino é muito importante. Eu diria, este ensino foi o mais difícil de fazer, de gravar. Por quê? Porque toda vez que eu gravava alguma coisa acontecia. Eu tentei 3 vezes, esta é a 4ª vez. Estou tentando gravar este ensino porque toda vez no meio da gravação, algo dá errado contra isso. Sei que isso é um ensinamento importante e desta vez vai funcionar em nome de Jesus. Eu tenho orado por isso e espero que você esteja pronto para ouvir. Escute, porque isso é muito, muito importante. Importante. Se você diz sim, mas você fala sobre como orar, vamos lá, eu oro há anos. Sou um cristão antigo. Não importa se você é novo ou velho. Este ensino pode ajudar você. Este ensino pode abençoá-lo e trazer-lhe uma relação pessoal muito, muito forte com Deus. Porque vamos falar sobre oração, mas não como orar. Apenas como orar, como Jesus fez e como Jesus nos ordenou a fazer. E quando formos olhar como orar, como Jesus fez ou como Ele nos mandou fazer, você vai ver que também quando se trata de vida de oração, fomos enganados, como tantos outros, e claro, Satanás tentará nos enganar quando se trata de oração. Por que não? Ele disse, por que não? O enganador e a oração é o segredo. Olhe para cada avivamento no mundo. São muito diferentes, mas uma coisa é sempre comum. A oração, olhe para cada pessoa que é fortemente usada por Deus. Eles ensinam coisas diferentes, têm foco em diferentes coisas, mas uma coisa é sempre comum, a oração. A oração é o segredo e a oração não precisa ser criada. E sem sentido e sem poder. Não pode ser, deve ser tudo menos isso. Então, como orar como Jesus fez? Vou colocar isso aqui. Como orar como Jesus orava. E vamos olhar para Jesus e Lucas 11. O discípulo de Jesus perguntou a Jesus, ensine-nos a orar. É interessante, não encontramos em lugar algum na Bíblia. Eles pedem a Jesus, ensina-nos a curar os doentes, ensina-nos a ser guiados pelo Espírito Santo, ensina-nos a compartilhar o Evangelho, ensina-nos a expulsar demônios. Não é que eu não acredite que Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Ele estava ensinando tudo a eles. O único lugar onde eles realmente perguntaram diretamente de onde veio foi nos ensine a orar. Por quê? Porque viram algo único na vida de Jesus quando se trata de sua oração. Eles queriam aprender com Jesus a orar da mesma forma. Jesus estava orando e Jesus estava ensinando sobre a oração. Uma coisa que ele disse quando eles pediram a Jesus para orar e ele começou a ensiná-los a orar era... E isso está relacionado com a última oração que vamos examinar. Ele disse aqui, quando você ora, não use repetições sem sentido como os gentios fazem, pois acham que sofrem por suas muitas obras. Então, ao orar, não usem repetições vazias. Há uma diferença entre a verdadeira oração e a repetição sem sentido. Pensei que estava rezando a oração do Senhor por anos. Por quê? Porque aprendi. Eu aprendi quando era mais jovem, quando fui confirmado na igreja luterana. E eu orava de vez em quando, às vezes, de fato, todos os dias por um período. Mas era apenas repetição sem sentido. E em dinamarquês eu posso fazer muito rápido, posso tentar aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso foi a oração do Senhor em dinamarquês. E às vezes, quando eu ia para o trabalho, eu era um padeiro trabalhando no meio da noite. Eu estava orando isso e às vezes preciso orar 1 ou 3 vezes. Vezes porque quando rezei 2 vezes. Às vezes significa azar. Isso apenas mostra, eu não conhecia Deus, eu não sabia o que era oração. Eu era o que Jesus estava falando aqui. Eu vinha com reputação de maldade. Como os gentios, ou eu era um gentil, como os pecadores, eu era um pecador. Então a oração não é
A oração não é uma repetição sem sentido. E eu fiz isso com a última oração. Mas isso não significa que devemos descartar a oração perdida, certo? E é tristemente o que muitos fazem, muitos como eu. Tome a oração do Senhor como uma repetição sem sentido, apenas algo que fazemos sem pensar. E, portanto, quando então experimentamos Deus, jogamos tudo fora. Jogue as palavras de Jesus fora, fora com o bebê, e a água do banho, fora com tudo. Não, Jesus, nos dê a oração do Senhor, porque é poderosa, porque Ele está nos ensinando algo. E vamos olhar para isso. Mas a oração não é uma repetição sem sentido. A oração é poderosa, a oração é pessoal. A oração é, como escrevi aqui, pessoal, íntima e poderosa. A oração não é uma repetição sem sentido, mas é íntimo, é pessoal, é poderoso. Mas para que a oração seja pessoal, íntima e poderosa, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecê-lo. Você não pode ter uma relação íntima e pessoal com alguém que você não conhece. E foi assim comigo. Eu rezei a oração do Senhor e teve vezes que eu também orei a Deus. Mas eu sentia que havia algo entre mim e Deus. Sentia como se Deus estivesse lá mais distante, lá no alto das estrelas, e eu não conseguisse alcançá-lo. Eu senti que havia algo entre mim e Deus, e havia. Esses são meus pecados. Meus santos, porque é isso que Isaías 59 está dizendo. Vejam, a mão do Senhor não está encurtada de modo algum, que ele não possa salvar, ele está surdo, embotado. Com surdez, então, ele não pode ouvir. Mas são os seus pecados que criam uma separação entre você e Deus. Seus pecados esconderam o rosto dele, então ele, para que ele não te ouça. Seus pecados o separaram de Deus, então ele não pode ou não vai ouvi-lo. Essa foi a minha experiência. Eu estava rezando a oração do Senhor como uma reputação sem sentido, e em outros momentos eu também estava rezando por outras coisas. Mas ele não me ouviu. Por quê? Porque eu estava vivendo em meus pecados. A última oração não foi assim. A última oração começou com nosso Pai, meu Pai que está nos céus. Deus não era meu pai, eu era um filho de Satanás. Sim, nós somos todos criados por Deus e todos nós somos chamados de criação. Mas veja o que Jesus disse aos fariseus. Você acha que tem Deus como pai, mas tem Satanás como pai, porque está fazendo a vontade do seu pai, vivendo em pecado. Precisamos nascer de novo. Criação, nascido na família de Deus, recebe o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai, o Abba, Pai. Nosso Pai é para Jesus, para aqueles que são nascidos de novo. Da água e do Espírito, uma nova criação, e não para pecadores como eu era. Até eu estava na igreja. E, infelizmente, muitas pessoas na igreja não são verdadeiramente renascidas. E, portanto, se você perguntar a elas, me fale sobre sua vida de oração. Sim, eu oro toda manhã, toda tarde, toda noite antes de dormir. O que eles estão rezando diz respeito à reputação, são apenas palavras, não é pessoal, não é íntimo, não é poderoso. É só repetição de palavras uma e outra vez, e isso não é oração. Orar é poderoso e íntimo, mas como eu disse, você precisa nascer de novo para vivenciá-lo. Mas até para nós que renascemos, há algo que Jesus disse que eu quero abordar aqui. Ele disse primeiro, quando orarem, não sejam como os hipócritas que ficam em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos outros, já receberam sua recompensa. E então ele disse, mas quando orarem, entrem em um quarto, fechem a porta. Então, precisamos rezar, é algo pessoal e íntimo. Não digo, claro, que também não rezamos em grupo com outras pessoas, mas a oração deve ser pessoal e íntima.
Lembro-me de anos atrás, estava em uma escola bíblica, onde algumas pessoas conosco eram da Rússia. Algumas pessoas que, falantes de russo, oravam em inglês, mas algumas pessoas que falavam russo sempre oravam na Rússia. Na Rússia, aqueles que oravam em inglês era como eu os conhecia muito melhor. Melhores do que aqueles que não oravam em inglês. Por quê? Por causa da comunhão na oração que tínhamos. Todos eles abriam o mais íntimo de si mesmas. Era muito íntimo, não só para eles e Deus, mas também entre nós, porque na oração você realmente revela o que está no seu coração. Então, a oração pode ser em comunidade com outros, mas há também um lugar aqui onde a oração é entrar e fechar sua porta. Apenas uma coisinha engraçada antes de prosseguirmos. Na América, nós frequentemente falamos sobre o quarto de oração. E talvez você que vive na Europa tenha ouvido isso. Eu estava na primeira vez como entre no seu quarto de oração. E eu estava pensando, não fazia sentido para um europeu, porque como você pode estar em um armário? Por quê? Porque há uma grande diferença entre armários na América e armário na Europa. É assim que pode parecer um armário de oração. Veja as fotos ali. O quarto de oração na América é como um grande cômodo onde você entra, fecha a porta e tem um bom lugar para orar. Mas veja como são os armários na Europa. Você não quer orar lá, não pode entrar em uma oração em um armário na Europa. Não precisa ser um armário de oração, pode ser apenas um quarto. Ou no quarto, ou feche sua porta, você também pode sair para caminhar. Jesus caminhava e orava. Apenas passe um longo tempo com Deus, é tão importante. Mas então ele disse o que eu realmente quero vir. Ele disse, vai, feche sua porta e ore a seu Pai. Estamos orando a nosso Pai. E então disse, ore ao seu Pai que está oculto. Estou lendo de Mateus 6, ore ao seu Pai que está oculto. E seu Pai que vê do lugar oculto renascerá. Quando oramos a nosso Pai, quem está oculto. E isso é importante para entender. Quem está escondido, Deus não está. Onde você entra e o vê cara a cara. Deus está escondido, Ele está no lugar secreto, isso também é uma tradução. Ore ao seu Pai no lugar secreto, Ele é nosso Pai, mas está no lugar secreto, escondido para nós. Então, eu tive pessoas dizendo sim, mas eu estou orando e Deus não fala comigo. Se você espera entrar em um quarto e orar e obter uma resposta imediatamente e ver Deus face a face, ficará desapontado. Porque Deus não é assim, Deus está oculto. Não é como se eu entrasse e falasse com minha esposa e abrisse a porta e dissesse, oi Lene, você tem mais leite? Não. Você vai comprar um pouco de leite? Sim. Ok, até mais. Tchau. Não é assim com Deus, Deus é um ser oculto. Escondido não significa que Ele não está lá. Ele nos vê, nós lemos aqui aqueles que renascem em espírito. Ele está oculto para aqueles que vivem em pecado, mas para aqueles que renasceram, Ele está no lugar oculto. Mas seu Pai que vê do oculto te recompensará. Houve um tempo na minha vida em que eu acordava todas as manhãs cedo e fazia uma caminhada de oração. Todos os dias a mesma coisa por alguns meses. E eu sempre comecei minha oração assim, Deus, irei onde você disser para ir, falarei quando você disser para falar, Deus, eu irei. Faça o que você diz, Deus, use-me. Essa era a minha oração, manhã após manhã, Deus. Deus, eu irei quando você disser para ir. Deus, eu falarei quando você disser para falar. Deus, eu farei o que você disser para fazer, Deus. Usa-me, essa era a minha oração e eu dizia isso toda manhã. Só por um mês. Nenhuma manhã eu senti como Deus, Ele realmente veio e eu senti que Ele estava escondido de mim, mas isso não significava que Ele não me ouviu. Depois de alguns meses, fui a uma reunião e havia um profeta que chegou e começou a profetizar sobre as pessoas e então veio até mim. Você fala sério quando diz eu vou, quando diz eu vou. Dizer ir, você realmente quer dizer isso quando diz que eu falarei, quando você disser você fala sério quando diz que fará o que Deus manda fazer? Você realmente quer que Deus te use?
E ele disse a mesma coisa. Tipo, na minha cara, você está falando sério? Você está falando sério? Você está falando sério? E eu fiquei lá chorando. Sim, sim, eu estou falando sério. Meu Deus, sim, estou falando sério. E foi uma experiência muito, muito poderosa para mim e um lembrete. Eu sempre me lembrei, Deus ouve, Deus está oculto. Mas isso não significa que ele não nos ouça. Não significa que ele não nos veja. E quando oramos, ele faz e nós lemos aqui, ele nos recompensará. Mas isso não significa que ele nos recompensa imediatamente. Às vezes leva tempo para a oração. E na minha vida de oração não é entrar e orar, Deus, preciso de resposta sobre isso, isso e isso. E Deus deu a resposta imediatamente. Não. Para mim é frequente ir e orar e buscar a Deus. E então, nas semanas e meses seguintes, vejo como a resposta chega. Então Deus está falando do lugar oculto, do lugar secreto. Então, é bom lembrar quando é. Então continue orando, continue buscando Deus, Ele está aqui em você. Se formos ver como Jesus orava, Jesus não apenas ia para seu lugar de oração e fechava a porta. Ele fez o que eu amo fazer. Ele saiu para a natureza e orou. No começo de Marcos 1:30. 5. Lemos aqui. De manhã, enquanto ainda estava muito escuro, Jesus levantou-se e foi para um lugar deserto e lá ele orou. Então, quando ainda estava escuro, Jesus saiu bem cedo para um lugar deserto onde ele rezou. Podemos sempre encontrar um momento para rezar se quisermos e para algumas pessoas ter um dia cheio. Acorde mais cedo de manhã, saia e esteja com Deus de manhã. Passe tempo com Deus. Quando Jesus, como Filho de Deus, precisava passar tempo com Deus, quanto mais nós precisamos passar tempo com Deus. A oração é muito importante e não temos desculpas. E Jesus, havia momentos em que havia tantas pessoas ao seu redor, que as pessoas estão até deitadas fora da porta, lemos uma bênção. Lugar. Então Jesus acordou cedo e assim por diante. Deixe aquele lugar para estar sozinho com seu Pai. Precisamos tirar um tempo para estar com Deus. Jesus passou tempo com Deus, não só cedo pela manhã, mas ele dedicava tempo e às vezes até mais tempo quando escolheu seus discípulos. Os 12, ele passou uma noite inteira em oração antes. Ele escolheu aqueles 12. Como Jesus orava? Lemos aqui que Jesus, ele dava louvores, Jesus, ele agradecia em sua oração. Jesus também era muito emocional em sua oração. Mas no jardim do Getsêmani, ele estava tão pacífico e a emoção surgiu, ele caiu no chão e estava lá deitado e orando. Não era um lugar agradável, fino, em oração pessoal, era íntima, Então Jesus subiu cedo de manhã para orar. Jesus frequentemente louvava a Deus, agradecia a Deus e era uma coisa muito emocional, não orações formais. Agradeça a Deus, louve a Deus, adore Deus em sua oração. Adore com suas palavras. Ó Deus, eu te agradeço, eu agradeço por este fim de semana. Eu fiz isso esta semana, Deus, eu te agradeço por este fim de semana. Então 40 pessoas foram batizadas na água. E você veio com seu Espírito Santo e as pessoas foram libertadas e entregues. Ó Deus, eu te agradeço por esta semana e te louvo, agradeço pelo que você está fazendo, Deus. Agradeça e louve a Deus. Convoque-o em sua vida, torne isso pessoal. Conheça Deus. Minha oração não é como a repetição de orações anteriores. Você viu aquilo? Meu Deus, foi lindo, você viu? Bem, Deus, estou com um problema. E quanto a isso? Deus, preciso da sua ajuda lá. Deus, me ajude, o que vamos fazer? Esta é a minha oração, não é como uma coisa mecânica. É compartilhar seu coração com seu Pai. Estar com Ele. E deixe o que está dentro de você, seu coração, tudo vir à tona. Então louve a Deus. Se precisar usar adoração, às vezes coloque protetores de ouvido quando for orar e louvar a Deus. Louve-o. Agradeça-o. Em movimento, seja verdadeiro com Ele. Como Jesus fez. Então, eu quero que você
Eu quero que nós olhemos para a última oração e eu quero dizer antes de olharmos para a última oração. Você vê isso em Mateus e você vê isso em Lucas. A oração perdida, o problema com a oração perdida é que muitos eram como eu, era uma reputação sem sentido. Mas então o problema é quando nascemos de novo, quase desconsideramos a oração do Senhor e dizemos que todas aquelas pessoas que rezam a oração do Senhor são fracas. Eles não têm uma relação pessoal com Deus. Você sabia que Jesus estava nos ensinando a oração do Senhor? Ele estava nos ensinando, eram suas palavras. Não diga que quem reza suas palavras é fraco e não tem uma relação pessoal com Deus. Você sabia que os primeiros apóstolos e os primeiros discípulos que viveram os primeiros anos, todos rezavam a oração perdida, fazia parte da vida de oração. Algumas pessoas rezam várias vezes por dia. Lemos textos de pessoas que estavam vivendo naquela época, todos eles estavam orando a oração do Senhor, mas não estavam rezando a oração do Senhor como uma reputação sem sentido. Porque repetição sem sentido não é oração, eles estavam orando de coração. E não é sobre as palavras, rezar exatamente aquelas palavras, mas são as palavras. Podemos orar exatamente assim e torná-lo pessoal e poderoso. E devemos fazer isso, mas você também pode pegar as palavras por trás disso e o princípio e colocar outras palavras nisso. Mas na oração do Senhor, vemos o Evangelho, vemos o Reino, vemos muito mais na oração do Senhor. Por exemplo, a oração do Senhor começa com Deus, começa com adoração. Começa com quem Deus é e com o seu reino. Começa com Deus antes de olharmos para o homem. Mas se você olhar para a vida de oração nas igrejas, com que frequência as orações começam assim? Algumas pessoas nunca falam sobre o reino vir em sua oração. Eles falam sobre, me dê uma casa nova e um carro novo, e a vida cotidiana, não, ore. Diferente de acordo com a palavra de Deus, então. Vamos olhar para a última oração. O que ele disse no começo, e eu anotei aqui, então podemos pegar isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome é a primeira coisa que vemos aqui. Nosso Pai que está nos céus. Santificado seja o seu nome. Na oração do Senhor há tanta verdade nessas palavras. Primeiro rezamos a Deus, nosso Pai. Não rezamos para Buda, não rezamos para Krishna, ou podemos chegar mais perto. Não rezamos para Maria. Não rezamos aos santos, rezamos ao nosso Pai. E eu gosto de dizer assim, claro, se você reza para Jesus, é diferente de rezar para Maria e os santos, não reze para eles de forma alguma. Reze ao seu Pai, muitas pessoas apenas rezam Jesus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia. Não é sobre isso que estamos falando, viemos em nome de Jesus, podemos sempre falar com Jesus, podemos conversar com o Espírito Santo, tudo isso. Mas a Bíblia é muito clara, nós rezamos ao nosso Pai. Nosso Pai é por isso que você precisa nascer de novo para poder rezar isso. Se você não tiver o Espírito de Deus em você, não se pode rezar isso, isso não é para todos, é para nós que podemos dizer Abba, Pai. E é isso que é a oração, é o nosso Pai, não o nosso Pai terreno, nosso Pai que está nos céus. Vou ficar bem. Deus quer ser seu Pai, Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não é como Alá, Deus. Os muçulmanos oram a algo que não é pessoal, nada íntimo. Não, com Deus é um relacionamento pessoal com nosso Pai, Pai Abba. O Espírito clama Pai Abba. Ele é nosso Pai. Ele quer ser seu Pai. Ele quer que você o conheça. E quando nos aproximamos dele e oramos como ó Pai, ó papai, ó pai, eu não rezo em inglês com frequência, eu rezo em dinamarquês porque é minha língua. Ó pai, 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 eu digo pai, papai, mas ele também é Deus num sentido. Ora, e é por isso que ele continuou, santificado seja o seu nome, como um lembrete para nós de que Deus, ele é nosso Pai Abba, mas ainda é Deus Santo. Algumas pessoas têm dois. Relação comum. É meu pai. Não há refúgio, não há temor a Deus. E digo, quando oro na minha vida de oração, às vezes é apenas constante. Morto. Outras vezes é assim. Deus, você é incrível. Pode ser
tudo. E nós precisamos disso tudo, precisamos ser lembrados de quem é Deus, que Ele é santo. Então, nos dirigimos ao nosso Pai e por essa oração somos lembrados de que Ele ainda é santo. Quando dizemos Deus, santo seja o seu nome, nossas orações tornam Deus mais santo. A nossa falta de oração faz Deus ser menos santo. Deus é santo independentemente de você orar ou não. Sua oração não muda o fato de Deus ser santo. Mas porque rezamos, santificado seja o seu nome. Sagrado seja o nome de Deus onde? Na terra. Onde? No céu. Onde? Em nossa vida. Deus, santo seja o seu nome, santo seja o seu nome. E eu estou te representando, sou o corpo de Cristo aqui na terra. Estou representando Deus, o nome dele deve ser santo, mas nós também devemos ser santos. E quando você ora, santo seja o teu nome, isso traz aquilo. Reconhecimento de que Deus, ele é santo para você e ele faz isso. Estou diante de um Deus santo e justo. Muitas pessoas não têm esse sentimento quando oram e é por isso que é tão importante se você começar com Deus, Pai, ou eu faço em inglês, desculpe, Pai. Pai Abba, eu te amo, agradeço a ti, Deus. Santo seja o seu nome. Isso te leva a um lugar onde você é lembrado. Esse Deus, ele é sagrado e é isso que tanto precisamos. Então, eu escrevi aqui, ele é Abba Pai, mas ele ainda é santo. E precisamos lembrar que ele é nosso Pai, mas ainda é sagrado. É por isso que é tão importante ter isso como parte da sua vida de oração. E então nós rezamos. Não o que eu preciso, mas o que tu queres e o que eu preciso na minha vida. Sim, você ora pelas suas necessidades pessoais, mas suas necessidades pessoais estão mais para baixo na lista. Você começa a orar, venha o teu reino. Teu reino venha e então tua vontade seja feita na terra como é no céu. É no céu como é no céu. Venha o teu reino. Sua vontade será feita. Estamos orando para que o reino de Deus venha. Quantos cristãos estão orando por isso? Senhor Jesus, vem. Jesus, vem. Jesus, vem. Senhor Jesus, venha estabelecer seu reino aqui na terra. Venha com seu reino, Jesus. Estou ansioso pela sua vinda. Isso deveria ser o nosso coração, deveria ser o nosso desejo. Muitos nunca oram assim. Mas se você orar assim, Deus, venha o teu reino, Deus. Isso vai mudar, vai tirar o seu foco desta vida e deste mundo. Rumo ao reino. E você começa a viver também pelo reino interior, que seu reino está chegando logo. Então, a oração, lembrem-se, a oração não só... A oração também muda a gente, faz algo em nós. Quando oramos para que teu reino venha, está fazendo algo em nós, nos faz focar na coisa certa. Shrek. Seu reino chegando não é apenas, é Deus, Jesus voltando e estabelecendo seu reino aqui na terra. Mas lemos na Bíblia em Mateus 12, Jesus expulsou demônios e as pessoas dizem não, é com o poder de Satanás. Ele expulsou demônios com o poder de Satanás. Muitos sinos para tocar, ele expulsou demônios e Jesus lhes respondeu. E ele disse não. E então ele disse, mas se é pelo Espírito de Deus que expulso demônios, é com o Espírito de Deus que eu os expulso. Então o reino de Deus chegou até você. Então venha o teu reino, é o reino de Cristo vindo como no céu, aqui na terra. É aquele reino que virá no futuro, mas também é algo que podemos ver agora. Quando as pessoas são curadas, é no céu, aqui na terra. Quando as pessoas são libertadas de demônios, isso é o reino de Deus. Quando as pessoas renascem, esse é o reino de Deus que está chegando aqui na terra agora. Mas muitas pessoas, como eu antes, muitas pessoas rezam a oração do Senhor. E quando dizem venha o teu reino, não estão pensando em Jesus. A equipe está sendo expulsa. Eles não têm ideia do que as palavras significavam. Quero dizer, esta reputação sem energia não é pessoal. Mas você pode orar assim, Deus, venha o teu reino. Tem um início importante neste fim de semana novamente.
E estou orando a Deus, venha o seu reino, Deus. Você terminará esta semana e Deus, eu oro para que o seu reino venha. O que estou orando é que o demônio seja expulso, que as pessoas sejam libertadas, que as pessoas nasçam de novo. Venha o seu reino, mas também ore para que sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, na reunião, mas também na minha vida pessoal. Quero obedecer à vontade de Deus para a minha vida. E espero que você queira o mesmo. Quero ser um servo bom e fiel para um dia estar diante de Jesus Cristo e que tudo esteja bem. Mas como posso saber qual é a vontade de Deus? Deus, que sua vontade seja feita na minha vida. Deus, revele sua vontade para mim. Deus, que sua vontade seja feita na minha vida. Deus, eu quero fazer sua vontade. Quando você ora isso como uma coisa diária, Deus, que sua vontade seja feita. Minha vida seja feita a sua vontade. Deus, venha o seu reino. Deus, estou orando para que seu reino venha e sua vontade seja feita na minha vida. Na reunião, na comunhão, na igreja. É poderoso. É poderoso, é poderoso, como lemos lá, o reino de Deus. Venha, poder de Deus. Eu escrevi aqui, venha o teu reino é também o poder de Deus. A vontade dele para a sua vida. Sua vontade, Deus. Jesus disse, ore esta oração. Você está orando para que o reino de Deus venha para a sua vida e que Deus te use e que a vontade dele seja feita em sua vida. Isto é o que ele nos ordenou que trouxéssemos e é poderoso, é bonito. Então ele continua aqui. Nos dê a cada dia o nosso pão cotidiano, nos dê o nosso pão de cada dia. Era isso que ele orava. Dê-nos nosso pão de cada dia. Há tanto nesta primeira coisa. Já ouvi pessoas dizerem, Deus, ele é muito ocupado, é muito grande. Eu não posso orar pelo meu pão diário ou pelas minhas necessidades diárias. Jesus ordenou que você orasse pelo seu pão mortal. Pão diário, não ore pelo pão para o ano inteiro. Ore todos os dias para o que você precisa. Não digo que você não pode orar por um ano santo, mas você precisa de maná fresco todos os dias. Deus, dê-nos o que precisamos hoje, dê-nos o nosso pão de cada dia. Deus, dê-me o que preciso hoje, Deus. Deus espiritual e físico me conceda. Deus, dê-nos o que precisamos, providencie para mim, providencie para minha família. Deus, oramos pelas nossas necessidades diárias hoje e pelo nosso pão de cada dia. Ele disse, não se preocupem com comida e roupa, porque Deus vai cuidar de vocês. E Jesus, eles nos mandaram orar assim. Então não diga que Deus é grande demais para não se importar com suas necessidades diárias. Deus deseja. Quero que vocês orem assim. Ele se interessa, eu escrevi aqui, não se preocupe. Traga suas orações diante de Deus e Deus se interessa por você. Diariamente, necessidades. Deus se interessa pelas suas necessidades. E isso é o que Jesus nos mandou fazer. Depois que ele falou isso, e vou juntar tudo depois, ele disse, perdoai nossos pecados como nós perdoamos a todos que pecaram contra nós. Perdoa-nos como nós perdoamos aos outros. Perdoa-nos hoje. Deus é santo. Nós oramos isso. E ele quer que nós confessemos nossos pecados. Se tiver algo em sua vida, leve até Deus. Eu ouvi algumas pessoas dizerem, não, você é perdoado por todos os pecados. Pecado passado, presente, futuro, você nunca precisa confessar seu pecado novamente. Isso é heresia. Isso não é bíblico. Leia a Bíblia. Saiba quando pecar. Leve isso a Deus. Peça perdão. E deixe-o vir com seu perdão. E é também um lembrete do que você fez e que precisa parar de fazer. É um lembrete para você mesmo. Confesse os seus pecados. E reze isso também. E então diga, como eu perdoo os outros, Jesus disse, outros lugares serão claros. Este é um momento para examinar seu coração. Precisa ser assim diariamente. Para nós, todos os dias, quando nos apresentamos diante de Deus, a oração é um exame da nossa vida. Deus me perdoe os meus pecados. Eu tenho pecados na minha vida? São as coisas que preciso confessar a Jesus, revelar meus pecados. Se houver algum,
e então você o leva a Deus. E é para manter seu coração puro, Deus é o único que eu não perdoei. São as pessoas que eu preciso perdoar na minha vida. Porque se eu tenho mágoa, como posso esperar que você me perdoe? Se eu não posso perdoar os outros, como Jesus está dizendo, se você levar isso para a sua vida de oração, será muito poderoso. Será santo como Deus é santo, anda na santidade. Vocês não vão conviver com pecados por semanas, isso é desfeito. Você lida com o pecado diariamente. Se fizer algo errado, reconheça e peça perdão, e se você se machucar. E vamos nos machucar nesta vida. Haverá pessoas que falarão mal de nós e nos maltratarão. E é tão fácil se entregar à amargura e à falta de perdão. Então, quando temos a oração do Senhor Deus, perdoe-me como eu perdoo os outros, como qualquer pessoa em minha vida que eu não tenha perdoado Deus. Revele-me se tenho alguma raiz de não perdão, alguma mágoa. Ó Deus, eu oro pelos meus inimigos, oro por aquelas pessoas que estão me perseguindo, estou orando por eles, Deus. Deus, liberta-os, Deus. Estou orando por eles, ore pelos seus inimigos e então você acaba amando-os. É tão poderoso e Satanás é um mentiroso. Satanás aqui removeu isso, especialmente o carismático pentecostal. Igreja renascida, como a igreja de verdade, eles veem a última oração como algo fraco e sem sentido. Diz que eu usei, porque para algumas pessoas é maldade, mas não jogue fora o bebê junto com a água do banho, não vá de um extremo ao outro na oração de maldade. Para outro prato que você nunca está rezando a oração do Senhor, porque essa é uma oração errada. Jesus nos mandou rezá-la. E não precisam ser essas palavras, é só o princípio, a ideia. Escrevi aqui, viva na luz, confesse seus pecados, mantenha seu coração puro. Se você simplesmente teve isso como um princípio até agora, estamos orando a Deus, nosso Pai. Mas toda vez que entramos e oramos ao nosso Pai, somos lembrados de que Ele é santo, santo seja o seu nome, Deus. Pai, eu te amo, te agradeço e santo seja o teu nome. Deus, estou orando para que seu reino venha, Deus. Deus, neste fim de semana para a reunião, Deus, na minha vida venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, Deus. Deus, permita-nos ver a tua vontade ser feita. Meu Deus, Deus, estou orando e você pode usar suas próprias palavras também. Muitas palavras, estou orando por isso. E então, Deus, obrigado porque você cuida das nossas necessidades hoje. E Deus, eu peço perdão. Eu pequei na minha vida, Deus. Revele-me, Deus, tenha minha própria redenção, Deus. Perdoe-me como eu perdoo os outros. Se há pessoas que não perdoei, revele-me. O que é isso? Isso é o Evangelho. Este é o Evangelho que temos aqui. E isso é muito, muito importante. E então ele continuou, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos de Deus para nos ajudar. Precisamos da ajuda de Deus, estamos em guerra. E precisamos orar porque podemos cair em tentação, podemos errar. E às vezes estamos diante de um muro e precisamos estar cientes desse muro. E nos foi dada autoridade para orar. Ore, Deus, não nos deixe cair em tentação. Ajude-nos, guie-nos pelo caminho certo. Pelo bem do seu nome, nos ajude a não ir para Roma. Ajude-nos a não ser tentados. Ajude-nos a não nos distrairmos, Deus. Ajude-nos aqui, Deus, e nos salve do mal. Salve-nos desses ataques. E podemos orar por isso, mas escrevi aqui, estamos em guerra. Então, por isso, fique perto de Deus. Mas não é só por nós, também podemos orar por outras pessoas e lembrar. Há anos tínhamos 3 jovens que se converteram ao mesmo tempo em nossa igreja e de repente eles simplesmente desapareceram. Depois de algumas semanas e eles não vieram mais. Eu e meu amigo, que era o pastor lá, viemos juntos e dissemos, vamos orar. E nós oramos, Deus, oramos por essas pessoas. E nós oramos por eles em nome, oramos por isso e isso e isso. Satanás, sai agora, deixe todo o ataque deles na mente, vá agora. Em nome de Jesus Cristo, envie-os aqui, chame-os, atraia-os, chame-os, atraia-os. Estávamos orando por eles. E nós estávamos indo em direção a uma parede. Usando nossa oração como arma, o que aconteceu na mesma noite depois de orar, algumas horas ou várias horas. Bata na porta, abra a porta e lá estava o primeiro rapaz. Fiquei tão surpresa, eu o vi por algumas semanas. Oi, bom te ver novamente. Eu só acho que você deveria vir. Vem. Estou dentro. 5 minutos depois, próximo cara. Oi.
Eu só senti mesmo que precisava vir hoje à noite. Todos os três vieram e nenhum deles havia falado um com o outro. Nós temos dado e isso é oração e precisamos orar para que não sejamos levados à tentação, mas também orar pelos outros. Com isso e ajuda. Pessoas ficando juntas com elas na oração. Então estamos em uma guerra e devemos orar isso. Então algumas traduções adicionaram e Nive e outras não têm, mas o rei Tiago e outras têm isso, pois o reino é seu, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, começa com o reino. No início aqui termina com o reino. É tudo sobre o reino, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Se você terminar uma oração assim, você sairá dessa oração com fé. Aleluia! Deus está no controle. Por quê? Porque Ele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Que assim seja, que aconteça, que permaneça firme em nome de Jesus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E de novo eu te incentivo como Jesus nos ordenou. Jesus nos ordenou a fazer, ele disse, ore assim, ele nos ordenou a fazer isso. Eu sei que algumas pessoas dizem sim, mas você sabe, esta não é uma oração do Novo Testamento porque não é feita em nome de Jesus. Não concordo com isso. Eu sei que é diferente algumas coisas quando temos o Espírito, há tantas outras orações. Falamos sobre oração. Vimos várias orações no Novo Testamento, mas há tantos princípios, tantas coisas bonitas nisso. Vamos orá-lo, mas não é a única oração que Jesus nos ensinou a fazer. Ele disse em Lucas 10, muitos não fazem essa oração. Ele disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ore ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Também devemos orar isso e eu faço isso todos os dias. Deus, a colheita é grande. Deus, eu oro, envie trabalhadores para a colheita. Deus, eu oro pela colheita que está pronta e abundante. Envie nossos trabalhadores para a colheita. Está no nome de Jesus. Jesus nunca nos ordenou a orar pela colheita. A maioria das reuniões de oração é sobre a colheita que virá para a igreja. Ore de acordo com as palavras de Jesus. Ore para que os trabalhadores sejam enviados. Ó Jesus, eu oro para que você envie nossos guerreiros deste lugar para a colheita. Quando você ora isso todos os dias, Deus envia trabalhadores, eu garanto, Ele enviará trabalhadores e começará com você. Porque quando você faz uma oração assim, ela te dá o fogo certo. Foque na vida. Envie trabalhadores, Deus, a colheita está pronta, a colheita é farta. Deus, eu oro para que você envie trabalhadores, enviem palavras. Quando você ora, depois de alguns dias orando isso, quando você se levanta lá fora, de repente você percebe, mas eu sou um trabalhador. Preciso sair sozinho. E então você começa a se estender sozinho. Então a oração transforma não apenas outras pessoas e não é apenas algo que Deus responde. A oração transforma a sua vida. Então é isso. Vamos começar a orar como Jesus fez e nos ensinou a fazer. A oração não é repetição sem sentido. A oração é pessoal, íntima e poderosa. Oramos ao nosso Pai que está no oculto, no lugar secreto. Mas isso não significa que Ele não nos ouça. Ele ouve, Ele escuta. Não consigo te ouvir se você estiver em cima de ele. Ele é acessível, ouça sua voz e siga em ambos os sentidos. Jesus levantou-se cedo pela manhã, encontrou um modo de orar, começou cedo pela noite, durante o dia também. Dê louvor, agradeça, sinta, tenha um relacionamento com seu Pai. E então ore a oração do Senhor. Você pode orar a Deus assim: nosso Pai que está nos céus e santo seja o seu nome. Você pode orar palavra por palavra e será poderoso. Poderoso se você pensar nas palavras. E não precisa ser uma repetição sem sentido para orar exatamente como está aqui. Mas você também pode incorporá-lo à sua vida de oração quando orar. Pai, obrigado por este dia, Deus. Obrigado, Pai, por tudo o que você está fazendo. Obrigado. Você é incrível. Eu te amo. E apenas compartilhe seu coração com seu Pai, então o santo seja o seu nome. Santificado seja o teu nome.
Seja santo na minha vida, seja santo na minha vida. Ajude-me a ser santo como você é santo. E você ora do fundo do coração. Eu peço a Deus, venha o teu reino. Que possamos ver seu reino chegar. Estou ansioso para vê-lo, seu reino chegar aqui na terra. Estou ansioso para vê-lo retornar. Venha aqui, venha estabelecer seu reino aqui. E que sua vontade seja feita também na minha vida. Venha o teu reino à minha vida. Vamos ver cura, vamos ver. Minha vida, que possamos ver cura, que possamos ver libertação, que possamos ver vidas sendo transformadas. Deixe-nos ver seu reino vir na minha família. Deixe-me ver seu reino chegar no meu local de trabalho. Que possamos ver sua vontade ser feita no meu local de trabalho. Que possamos ver sua vontade ser feita na minha vida. Deus, obrigado por me dar minhas necessidades diárias e o que precisamos. E você pode orar por coisas. Deus, precisamos de um carro. O carro quebrou. Deus, não tenho dinheiro para as contas deste mês, ajude-me, Deus, eu te agradeço pela comida. Ore, ore, deixe Ele cuidar das suas necessidades. Ore essa oração, Deus. E então olhe para dentro em oração, Deus, perdoe os meus pecados, são as coisas na minha vida. Mostre-me o que é e deixe-me. Perdoa-me como eu perdoo os outros. Deus, há alguém que eu não perdoei? Deus, me mostre. Mostre-me quem eu não perdoei. Deus, eu rezo, não me deixe cair em tentação. Me liberte, não me deixe cair em tentação. Liberte-me do maligno, mas guie-me no seu caminho, o caminho certo. Deixe-me seguir o caminho reto, nunca o passado. Deixe-me andar pelo Espírito Santo em vez disso, Deus. E você ora isso no seu reino. Venha Deus, aleluia. Seu poder e glória para sempre. Amém. Deus, eu te amo. Eu garanto a você, se orar, isso vai transformar. Não apenas aquelas pessoas pelas quais você está orando, mas elas transformarão sua vida. Não deixe Satanás roubar esta oração de você e acreditar que é sem sentido, não é? São palavras de Jesus. E Ele nos ordenou a orar assim. Então pegue essa oração e pratique, faça com que ela faça parte de quem você é. Mais uma coisa aqui no final, quando Jesus ensinava seus discípulos em Lucas 11 a orar, Ele disse isso e eu li dessa tradução, eu gosto disso. Peça e continue pedindo e ser-lhe-á dado. E continue buscando e você encontrará. Bata e continue batendo a porta. Seja aberto. É nesse contexto que está escrito. Não é apenas pedir uma vez, buscar uma vez e bater uma vez. Jesus nos ensinando a orar. Ele disse para manter, continue fazendo isso. Não apenas ore uma vez, continue pedindo. Até você receber e você receberá. Continue buscando, continue procurando até encontrar e você encontrará. Continue batendo até a porta se abrir e eu garanto que ela se abrirá. Isso é muito, muito importante. E isso é o que vejo na minha vida de oração. Não é só orar uma vez, é continuar fazendo, continuar pedindo, continuar pedindo. Continue buscando, continue batendo, continue fazendo, continue insistindo e você verá uma revolução na sua vida. Então espero que você tenha tirado algo disso. Então lembre-se de tudo isso e continue fazendo. Continue procurando, continue orando, continue pedindo, continue batendo e eu garanto que a porta será aberta. Então espero que você tenha tirado algo disso. Para mim é apenas um lindo lembrete e acho que todos que viram o ensinamento assim, ele está logo ali só querendo orar a oração do Senhor. É como, eu quero orar essa oração. Você não deixe ser apenas agora, porque você viu este ensino. Deixe isso fazer parte da sua vida. Que isso sirva de lembrete, incorpore isso à sua vida, para que você ore todos os dias. Eu sei que os primeiros discípulos, apóstolos, muitos deles não eram cristãos. Deles está escrito, está fora da Bíblia. Mas se você estudar o cristianismo primitivo, muitos deles oravam 3 vezes por dia. Fazia parte da vida deles. Tente imaginar ter tempo todos os dias e apenas tirar esse tempo para vir e orar. E me lembro das palavras de Jesus aqui. Você viverá em santidade, aleluia, aleluia. Você terá o temor de Deus em sua vida, aleluia.
Faça isso, você saberá que Deus é seu Pai e ama você. Aleluia! Você estará focado no reino que está por vir. Aleluia! Você verá o reino de Deus bem aqui na terra, com cura e libertação. Aleluia! Você viverá uma vida santa e confessará seus pecados. Aleluia! Você terá um coração puro e perdoará. Inflexível com os outros, aleluia, você verá testemunhos na vida cotidiana, como Deus cuida do seu dia a dia, aleluia, você será transformado. Se você fizer essa oração, então faça com que ela faça parte da sua vida. Você gosta de Jesus logo de manhã? Ou onde quer que seja, feche sua porta e ore também, deixe ser pessoal, íntimo e poderoso. Deus te abençoe e veja as outras séries no ensino aqui. E finalmente fizemos este ensino sem que ele se desmoronasse. Como eu disse, terceira ou quarta vez que tento fazer isso. E toda vez as coisas simplesmente aconteciam, seja uma ligação ou uma luz. Coisas, barulho, ou o vizinho estava fazendo barulho, mas finalmente Ele deu esse ensinamento, acredito que seja um ensinamento muito importante. Você está vendo isso no YouTube? Inscreva-se no canal, faça isso. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, compartilhe toda a série. Como fazer, deixe as pessoas aprenderem para que isso possa ajudá-las a ter uma vida muito pessoal. Relacionamento pessoal muito forte como discípulo de Cristo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau.